Plutão pode ter perdido seu status de planeta, mas continua sendo um objeto celestial fascinante para cientistas, que agora têm uma ferramenta poderosa para estudá-lo: o Telescópio Espacial James Webb. Graças a esta nova geração de observatórios espaciais, os cientistas estão fazendo descobertas espantosas, e o que eles encontraram em Plutão é algo incrível. O que os cientistas encontraram em Plutão? Como isso afeta você aqui na Terra? E essas descobertas podem fazer Plutão se qualificar novamente como um planeta? Junte-se a nós com este vídeo, onde nós mergulhamos na terrível descoberta do Telescópio Espacial James Webb, que muda tudo. O Telescópio Espacial James Webb pode ter sido loucamente caro e muito complicado de fabricar e lançar. Entretanto, o esforço já está pagando enormes dividendos apenas meses depois de sua operação. Um dos principais usos do JWST é estudar as atmosferas dos exoplanetas, para procurar os blocos de construção da vida em outros lugares do universo, basicamente com a ajuda de infravermelho. O telescópio estudará exoplanetas usando o método de trânsito, que envolve o cuidado com o escurecimento da luz de uma estrela enquanto seu planeta passa entre nós e a estrela. Com a ajuda de telescópios terrestres, os pesquisadores podem, então, medir a massa dos planetas através da técnica de velocidade radial. Ela mede a oscilação estelar produzida pelo puxão gravitacional de um planeta. O próprio JWST fará, então, a espectroscopia da atmosfera do planeta. Ele é equipado com coronários que podem fazer imagens diretas de exoplanetas perto de estrelas brilhantes. A imagem de um exoplaneta seria apenas um ponto, não um grande panorama, mas estudando este ponto, podemos aprender muito sobre ele. Isso inclui sua cor, diferenças entre inverno e verão, vegetação e rotação. Entretanto, o JWST também focará em planetas e outros corpos celestiais mais próximos de nós. A NASA planeja usá-lo para estudar objetos no Sistema Solar, incluindo Marte, asteroides, cometas, objetos do cinturão de Kuiper, etc. Mas um objeto que os cientistas mal podem esperar para estudar com um novo e poderoso telescópio é Plutão. Plutão continua fascinante por muitas razões. Apesar de ter perdido seu status de planeta, o interesse científico pelo planetoide permanece em um ponto alto de todos os tempos. Mas uma pergunta que muitos observadores fazem é que, como o JWST foi projetado para capturar objetos distantes, como ele pode ser usado para estudar Plutão? Uma das últimas imagens tiradas pelo telescópio responde essa pergunta. O poderoso telescópio capturou uma imagem impressionante do último planeta no Sistema Solar, Netuno. A imagem causou muita excitação porque é a visão mais clara de Netuno que temos tido em décadas. Foi capturada com a câmera quase infravermelha NIRCam, que também capturou os anéis brilhantes e as faixas de poeira mais fracas do planeta. As faixas de pó aparecem como partículas difusas entre os anéis mais brilhantes e dominados pelo gelo. Um cientista exclamou que já faz 3 décadas desde a última vez que vimos estes anéis fracos e empoeirados. Esta também foi a primeira vez em que os anéis são vistos no infravermelho. Para entender bem a imagem, você deve estar ciente de que, por causa dos comprimentos de onda do JWST, Netuno parece escuro, exceto onde nuvens de alta altitude estão presentes. Estas nuvens de metano-gelo aparecem como traços e manchas brilhantes na imagem. As nuvens refletem a luz solar antes que ela seja absorvida pelo gás metano. Além disso, a visão infravermelha mostra uma fina faixa brilhante circundando o Equador. A imagem também contém 7 das 14 luas conhecidas de Netuno. A lua mais proeminente é Tritão, que é a maior e também muito brilhante. Ela reflete muita luz do Sol, o que facilita a sua captura. Portanto, não há dúvida de que o JWST pode nos trazer imagens impressionantes de Plutão que irão expandir nosso conhecimento sobre o planetoide. Uma das tarefas imediatas em Plutão para o JWST é rastrear algo estranho que está acontecendo lá. A atmosfera do planeta anão está desaparecendo. Como os cientistas relatam, Plutão está passando por uma transformação muito estranha que está afetando sua atmosfera. Eles usaram telescópios localizados nos Estados Unidos e no México para estudar o planeta anão e sua atmosfera fina, que, feita principalmente de nitrogênio, é como a da Terra. A atmosfera de Plutão é suportada pela pressão de vapor do gelo em sua superfície. Por essa razão, se o gelo em Plutão aquece, ele pode mudar drasticamente a densidade da atmosfera. O problema é que os cientistas têm observado Plutão enquanto ele tem se afastado cada vez mais do Sol por cerca de 25 anos. Durante este tempo, a temperatura da superfície tem caído. Isto está fazendo com que a atmosfera de Plutão volte a congelar em sua superfície à medida que o planeta anão fica cada vez mais frio. Esta não é uma queda de temperatura e não está invertendo. Mas Plutão está tão longe do Sol que, com o passar do tempo, ele ainda vai ficar mais distante e mais frio. É claro, antes de começar a se aproximar do Sol em outras regiões de sua imensa órbita.
Graças a um processo conhecido como inércia térmica, a pressão superficial de Plutão e a densidade atmosférica continuaram a subir até 2018, pois Plutão acumulou calor residual de quando estava mais próximo do Sol. Entretanto, com a inércia começando a se desgastar e Plutão ficando mais frio, mais e mais de sua atmosfera irá congelar de volta à superfície e simplesmente desaparecer. Você pode imaginá-lo na forma como o Sol aquece a areia em uma praia. Ao meio-dia, a luz do Sol está em seu ponto mais intenso, e como a areia continua absorvendo calor durante a tarde, ela é mais quente no final da tarde. A persistência contínua da atmosfera de Plutão, que sugere que os reservatórios de gelo de nitrogênio na superfície de Plutão foram mantidos quentes pelo calor armazenado sob a superfície. Os novos dados sugerem que eles estão começando a esfriar. Como é que os cientistas descobriram tudo isso simplesmente observando Plutão enquanto ele atravessava uma estrela? O que eles fizeram foi tomar nota da velocidade com que a estrela entrou e saiu de vista, o que durou cerca de 2 minutos. Com esta informação, eles foram capazes de calcular a densidade da atmosfera de Plutão. O método aqui é conhecido como ocultação. Isso não tem nada a ver com ocultismo, tá? Mas é apenas o que acontece quando um objeto cósmico está escondido atrás de outro que passa em frente a ele. Os cientistas têm usado este método para estudar Plutão desde o final dos anos 80. Plutão tem sua própria série de características incríveis que permanecem ainda inexploradas. Um exemplo principal é o Thunberg Regio, o nome não oficial dado à região em forma de coração observada na superfície de Plutão. Uma parte do seu relevo é comparada a um cone de sorvete, mas é estritamente coberta por gelo de monóxido de carbono. Agora é identificado iconicamente como o coração de Plutão. Bem no meio da cratera, em forma de coração, está outra região lisa chamada Sputnik Planum, pela equipe da sonda. O nome que ela agora compartilha com o primeiro satélite artificial da Terra. Os impactos dos meteoritos são causas conhecidas de crateras na maioria dos corpos planetários, mas o Sputnik Planum não tem tal deformação. De acordo com a escala temporal geológica, os cientistas deduziram que é uma região relativamente jovem e poderia ter cerca de 100 milhões de anos de idade. Há sugestões de que ela ainda pode estar para atingir a sua forma permanente, já que os processos geológicos podem mudá-la continuamente. Muito parecido com o tipo de raias que você pode ver frequentemente nas regiões áridas da Terra. Os cientistas observaram uma série de raias escuras que pareciam ter alguns quilômetros de comprimento e iam na mesma direção na superfície das planícies geladas de Plutão. O que poderia ter causado isso? Poderiam ter sido os ventos não tão amigáveis que frequentemente sopram através da superfície? Você já acusou alguém de ter um coração frio? Talvez a pessoa tenha agido sem nenhuma emoção. Bem, é o seguinte, Plutão tem um coração. Apesar do frio do planetoide, este coração literalmente dita o que Plutão faz. Então aqui está Plutão seguindo seu coração. O coração de Plutão foi revelado pela nave espacial New Horizon, que conduziu uma passagem aérea do planetoide. Comparado ao coração de um humano, o coração de Plutão é vasto, cobrindo até 1 milhão de milhas quadradas feitas de geleiras de nitrogênio. Plutão foi forçado a reorientar-se para enfrentar sua lua, Charon, no lado oposto, graças à influência do ventrículo esquerdo de seu coração. O ventrículo é conhecido como Sputnik Planitia. Este processo é chamado de verdadeiro passeio polar, quando um corpo planetário muda o seu eixo de rotação, geralmente em resposta a grandes processos geológicos. A posição atual do Sputnik Planitia é uma armadilha fria, onde o gelo de nitrogênio se acumulou para fazer uma camada de gelo que tem pelo menos 2,5 milhas ou 4 quilômetros de espessura. Graças ao constante desequilíbrio daquela massa pesada, ao efeito de Charon, puxando e puxando à medida que orbitava Plutão, o planeta anão literalmente tombou, de modo que a bacia se alinhou mais perto com o eixo da maré entre Plutão e Charon. Mas o evento fez mais do que apenas reposicionar Plutão. Os cientistas dizem que ele também foi provavelmente responsável por rachar a superfície de Plutão e criar muitas falhas gigantescas em sua crosta que zigue-zagueiam sobre grandes porções de Plutão. Acredita-se que a bacia tenha se formado a noroeste de sua localização atual e mais perto do polo norte de Plutão. E adivinhe, Plutão ainda não está livre porque, se o gelo continuar se acumulando na bacia, ele continuará a se reorientar. Nós chegamos a outra característica interessante de Plutão, com a qual você pode estar familiarizado: as dunas. Entretanto, estas dunas não são compostas de areia como a da Terra, mas de grãos sólidos de gelo metano que são moldados pelo vento. As dunas são mais comuns do que você poderia esperar em nosso sistema solar. Elas existem somente na Terra, Marte, Vênus, a Lua de Saturno, Titã e o cometa 67P. De fato, estas dunas não são perturbadas na sua maioria pela crosta congelada de Plutão. É provável que elas tenham sido produzidas nos últimos 500 mil anos, ou talvez menos recentemente. Plutão cria um antigo dilema desta forma. As formas e características poligonais na superfície do planeta anão indicam que ele é um sistema geológico jovem e ativo.
A superfície tem apenas alguns milhares de anos de idade, apesar de o planeta anão ter 4,5 bilhões de anos de idade no geral. Uma inversão térmica e convectiva do gelo é muito provavelmente a causa desta ação. Enquanto os cientistas ficaram perplexos ao perceber que poderia haver um vasto oceano líquido em Plutão, a implicação da presença do oceano é outra coisa que os está confundindo. Plutão pode ter vulcões que ainda estão ativos. Plutão está coberto de enormes falhas que se estendem por centenas de milhas e cortam cerca de 2,5 milhas em sua superfície gelada e crocante. Como surgiram estas fissuras? Os cientistas dizem que foi através do congelamento gradual de um oceano abaixo de sua superfície. É de conhecimento comum que a água se expande à medida que congela. Quando esse congelamento ocorre sob uma crosta gelada, a expansão empurra e racha a superfície, assim como um cubo de gelo no seu freezer. Mas se a temperatura for suficientemente baixa e a pressão suficientemente alta, os cristais de água podem formar uma configuração de cristal mais compacta e o gelo se contrairá mais uma vez. Modelos elaborados usando dados coletados pela New Horizons confirmam que Plutão tem as condições para esse tipo de contração, mas não tem nenhuma característica geológica conhecida que indique que a contração ocorreu. Isto faz os cientistas concluírem que o oceano subterrâneo ainda está em processo de congelamento e, potencialmente, criando novas falhas na superfície hoje. Se Plutão é um mundo oceânico ativo, o que isso sugere é que o cinturão de Kuiper pode estar cheio de outros mundos oceânicos entre seus planetas anões, expandindo dramaticamente o número de lugares potencialmente habitáveis em nosso sistema solar. Mas enquanto o oceano líquido de Plutão provavelmente ainda existe hoje, os cientistas suspeitam que ele esteja isolado na maioria dos lugares por quase 200 milhas ou 320 quilômetros de gelo. Isso significa que provavelmente não entra em contato com a superfície hoje, mas no passado ele pode ter tido contato através de uma atividade vulcânica chamada criovulcanismo. No entanto, os vulcões em Plutão não são tecnicamente os mesmos que os da Terra. Na Terra, você tem lava derretida cuspindo, babando, borbulhando e entrando em erupção por fissuras subaquáticas através de vulcões que ficam a quilômetros de altura e se projetam dos oceanos como no Havaí. Mas quando se trata de Plutão, as evidências apontam para uma espécie de criolava fria e viscosa que se derrama sobre a superfície em vários pontos. Lembra do criovulcanismo? Wright Mounds e Picard Mounds, duas grandes montanhas localizadas ao sul de Sputnik Planitia, têm profundos fossos centrais que os cientistas descobriram ser provavelmente a boca de criovulcões. Estas estruturas são únicas no sistema solar. A oeste de Sputnik está o Viking Terra, coberto por longas fraturas e garras que mostram evidências de criolavas, que uma vez fluíram por toda a superfície também. E quando você vai mais a oeste de Sputnik Planitia, há a região de Virgil Fossae. Aqui, criolavas ricas em amônia podem ter interrompido a superfície e coberto uma área de vários milhares de quilômetros quadrados em moléculas orgânicas de cor vermelha não mais do que 1 bilhão de anos atrás, senão mesmo mais recentemente. Ainda sobre vulcões, a lua de Plutão, Charon, tem uma história vulcânica também, e seu passado pode nos ajudar a entender outros planetas gelados. Graças à New Horizons, que também captura fotos cativantes de Charon, os cientistas têm sido capazes de estudar a geologia da Lua também. Mas é claro, o JWST permitirá que os cientistas estudem a Lua a longo prazo. Do lado de Charon, que a New Horizons imprimiu em alta resolução, há dois tipos de terrenos distintos. Um é uma imensa planície de extensão sul, oficialmente conhecida como Vulcan Planitia, que é pelo menos do tamanho da Califórnia. E há um terreno acidentado chamado Terra de Oz, que se estende para o norte até o polo norte de Charon. Ambos parecem ter formado a partir do congelamento e expansão de um antigo oceano sobre a crosta de Charon. O terreno montanhoso de Oz foi resultado de uma expansão moderada no norte, quando a expansão no sul forçou o seu caminho através de respiradouros, fendas e outras aberturas como a criolava, derramando-se sobre a superfície. Astrônomos encontraram características similares em algumas luas geladas por todo o sistema solar. A formação também ocorreu na lua gigante de Netuno, Tritão, nas luas de Saturno, Tétis, Dione e também em Encélados, e luas de Urano, Miranda e Ariel. Com as imagens detalhadas de Charon obtidas pela New Horizons, os modelos do passado de Charon são uma ferramenta inestimável para entender a atividade vulcânica e geológica desses outros mundos gelados. Esta é uma das razões pelas quais os cientistas são atraídos por Plutão. Muitos achados no planetoide lançam luz sobre as descobertas de outrora enigmáticas em outras partes do sistema solar e além dele. Como Plutão se formou? Mesmo sendo Plutão hoje um dos lugares mais frios do universo, ele pode ter tido um começo violentamente quente, de acordo com as novas descobertas dos cientistas. Antes, os astrônomos pensavam que o antigo mar subterrâneo de Plutão se formava lentamente ao longo de milhões de anos, à medida que a decadência radioativa derretia o gelo no planeta anão. No entanto, novas descobertas têm feito os cientistas questionarem essa teoria.
uma equipe de cientistas vasculhou a vasta quantidade de imagens de Plutão tiradas pela nave espacial New Horizons, em busca de pistas sobre a origem do planeta. Isso é possível graças aos vales e montanhas esculpidas em Plutão, que podem revelar detalhes sobre como o planeta anão foi formado. O mesmo pode se obter na Terra com suas próprias montanhas e vales. Após a análise das características bizarras da superfície do planeta anão, a equipe criou uma série de modelos de computador que investigaram os diferentes métodos pelos quais o planeta poderia ter se formado. Os cientistas disseram que, se Plutão tivesse começado a ficar frio, o gelo tivesse derretido internamente, então Plutão teria se contraído. Haveria sinais indicadores, tais como características de compressão em sua superfície. Mas se Plutão começou quente, ele deveria ter se expandido à medida que o oceano congelou e teria sinais indicadores de características de extensão na superfície. Mas a equipe só encontrou evidências de características de extensão, apontando para o fato de um início curto e violento e poderia ter dado lugar a um oceano precoce. Com esta constatação, a equipe não calculou o que seria necessário para que o planeta anão começasse como um corpo aquecido. Há duas maneiras que Plutão poderia ter gerado calor no estágio inicial. A energia da decadência radioativa aqueceu o planeta protoanão, ou ele foi bombardeado por material próximo e a energia destes impactos teria estimulado o derretimento. Eles concluíram que o segundo cenário era mais provável. Se a formação de Plutão levasse muito tempo, o calor criado pela energia gravitacional destes impactos teria escapado para o espaço. Isto mostra que a formação de Plutão deve ter sido um assunto muito rápido, mas é claro, na linha do tempo do universo, este tempo rápido poderia ter sido cerca de 30 mil anos. Uma outra coisa que os cientistas descobriram sobre Plutão é algo que ele tem em comum com a Terra e Marte. Ele tem glaciares que fluem ativamente. Pesquisadores descobriram dezenas de geleiras com gelo e nitrogênio que descem dos planaltos perfurados para a bacia e criam vales a leste de Sputnik Planitia. Os cientistas postulam que esta geleira com o gelo é resultado de ciclos sazonais e megasazonais de gelo de nitrogênio que se sublimam do gelo ao vapor, se movendo em torno de Plutão e depois congelam de volta à superfície. Novamente, estas geleiras não são como as geleiras de gelo-água encontradas na Terra. Por exemplo, qualquer derretimento dentro delas não vai cair em direção ao fundo da geleira. Na verdade, ela irá para o topo. E isto é porque o nitrogênio líquido é menos denso do que o nitrogênio sólido. Quando o nitrogênio líquido chega ao topo da geleira, ele pode entrar em erupção como jatos ou geysers. Além disso, parte da superfície de Plutão é feita de gelo de água, que é ligeiramente menos denso que o gelo de nitrogênio. Assim, quando as geleiras de Plutão se movem através da superfície, algumas dessas rochas de gelo d'água se erguem através da geleira, onde flutuam como icebergs. Você pode ver alguns desses icebergs em algumas das fotos da Sputnik Planitia que a New Horizons enviou de volta à Terra. A Sputnik Planitia é a maior geleira conhecida de Plutão. Ela se estende por mais de 620 milhas ou 1.000 quilômetros, que são aproximadamente os tamanhos combinados de Oklahoma e Texas, nos Estados Unidos. Quando você examinar as fotos de Plutão, você provavelmente vai ver algo encontrado em nenhum outro lugar do Sistema Solar. É uma rede de formas poligonais de aparência estranha no gelo. Cada uma destas células não tem menos de 6 milhas de diâmetro. Embora possam parecer como células vistas sob um microscópio, na realidade, elas estão longe delas. Na verdade, elas são evidências do calor interno de Plutão tentando escapar de debaixo da geleira. Isto faz com que elas formem bolhas de gelo de nitrogênio para cima e para baixo, algo como uma lâmpada de lava quente. O gelo quente sobe para o centro das células enquanto o gelo frio se afunda ao longo de suas margens. Não há nada parecido com nenhuma das geleiras da Terra ou em qualquer outro lugar do Sistema Solar que os cientistas estejam explorando. Como o Plutão perdeu sua posição como um planeta? Plutão desfrutou deste status por décadas, até quando a União Astronômica Internacional mudou a definição de um planeta ao estabelecer algumas descrições básicas que um planeta deve cumprir. Infelizmente, Plutão não atendeu a todos estes novos requisitos, forçando a reescrita de livros de geografia em todo o mundo. O que faz de um planeta um planeta? De acordo com a IAU, um planeta deve orbitar ao redor do Sol, deve ter massa suficiente para assumir o equilíbrio hidrostático ou forma quase redonda, e deve ter limpo a vizinhança ao redor da sua órbita. Então, o problema foi o último. Plutão não conseguiu limpar sua vizinhança de outros objetos ou se tornar gravitacionalmente dominante. Ele não foi capaz de expulsar outros corpos de tamanho semelhante a ele. Como consolo, Plutão recebeu o título de planeta anão, e o número de planetas caiu de 9 para 8. Uma recente análise fotográfica revelou uma parte difícil em Plutão que é diferente de qualquer outra coisa no pequeno mundo, ou em nossa vizinhança cósmica. Esta região grumosa é o lar de uma grande quantidade de vulcões de gelo, diferente de qualquer outra coisa que já vimos no Sistema Solar.
A localização é a sudoeste da camada de gelo do Sputnik Planitia, cobrindo 621 milhas, 1.000 quilômetros, da antiga bacia de impacto. Ela consiste principalmente de gelo de água grumosa e é coberta por cúpulas vulcânicas. Wright Mons e Picard Mons são dois dos maiores. Picard Mons tem cerca de 7 km de altura e 225 km de largura, enquanto o Wright Mons tem cerca de 4 a 5 km de altura e também acaba se estendendo por até 150 km. E isso totalizando então toda a sua extensão, ou seja, cerca de 93 milhas, se for para usar milhas como medida. O vulcão Mauna Loa, no Havaí, é um dos maiores vulcões da Terra. E pensa-se que o Wright Mons é comparável em tamanho. Algumas das cúpulas vistas nas fotos se combinam para formar montanhas ainda maiores. Mas o que pode ter causado a sua existência? Tudo isso se resume a vulcões de gelo. Os vulcões de gelo foram descobertos em outras partes do Sistema Solar. Eles produzem uma nova paisagem ao mover o material do subsolo para a superfície. Quando a água atingiu a temperaturas geladas da superfície de Plutão, ela rapidamente se transformou em gelo. As montanhas cobertas de neve de Plutão parecem pertencer à Terra, mas elas são de fato completamente diferentes do nosso próprio planeta. É difícil comparar a aparência destas características com qualquer outro vulcão no Sistema Solar, seja ele gélido ou rochoso. Eles começaram como montanhas, mas não há caldeira no topo, e eles estão cobertos de grandes saliências. Com relação a estas geleiras em Plutão, os cientistas descobriram algo mais que é bastante fascinante sobre elas. Elas crescem com as estações do ano. Como acontece esse crescimento? Primeiro de tudo, enquanto está sempre frio em Plutão, a temperatura não permanece a mesma. Ela pode variar de menos 418 a menos 364 graus Fahrenheit, o que significa que há estações mais quentes no planeta não. Quando está mais quente, as moléculas de metano e nitrogênio giram livremente nos sólidos, já que as moléculas não estão muito bem unidas. Quando realizam o estudo de expansão térmica do metano e nitrogênio de Plutão, uma equipe de pesquisadores descobriu estas moléculas que mudam de orientação conforme a temperatura aquece. Os pesquisadores também aprenderam mais sobre como o metano e o nitrogênio do planeta anão se comportam em geral. As moléculas de metano e nitrogênio podem fluir a temperaturas extremamente baixas devido à disposição de suas moléculas em suas estruturas cristalinas. A equipe recriou condições em Plutão usando o WOMBAT, um difratômetro de nêutrons de alta intensidade localizado no Opal Neutron Guide Hall, no Centro Australiano de Dispersão de Nêutrons. Os pesquisadores observaram mudanças nas densidades das moléculas em resposta à temperatura, mas enquanto esperavam um estudo direto, eles conseguiram alguns resultados surpreendentes. O nitrogênio tem duas estruturas cristalinas quando submetido à variação de temperaturas vista em Plutão. As moléculas podem esfriar em uma estrutura ordenada, que é a fase alfa do nitrogênio, e neste ponto há uma grande queda de volume. Enquanto a temperatura é ligeiramente mais alta, cerca de 380,47 graus negativos, as moléculas de nitrogênio giram livremente em um estado plástico. A vida, sob qualquer forma, pode sobreviver em Plutão? Devido às condições extremas em Plutão, não há nenhuma chance de vida na superfície. A temperatura é simplesmente muito fria. Não apenas a água congela sólido a estas temperaturas, mas outros líquidos e gases estão presentes na superfície de Plutão, como metano, gás nitrogênio e monóxido de carbono, que também congelam sólido. Estes compostos têm pontos de congelamento muito mais baixos do que a água, e assim a chance de sobrevivência de vida sob estas condições é muito pequena ou nula. A pressão sobre Plutão também é entre 1 milhão e 100 mil vezes menor do que a pressão atmosférica da Terra. Entretanto, esta vida não pode existir na superfície de Plutão e não exclui a possibilidade de vida ser encontrada dentro do planeta. Como é o interior de Plutão? Os cientistas dizem que Plutão tem uma estrutura interna diferenciada, como um material rochoso que se assentou em um núcleo denso cercado por um manto de gelo. O diâmetro do núcleo é de cerca de 1.700 km, enquanto a camada de gelo é estimada em 100 a 180 km de espessura na fronteira entre o núcleo e o manto. Mesmo que Plutão esteja congelando na superfície, os cientistas dizem que pode haver um oceano líquido de água dentro de Plutão. Como? Bem, a decomposição dos elementos radioativos eventualmente aqueceria os gelos o suficiente para que a rocha se separasse deles. Os cientistas preveem que as condições em Plutão podem mudar no futuro, o que permitirá que a vida exista no planeta anão. Mas isso realmente significará um desastre para a Terra. É verdade que Plutão, por enquanto, está fora da zona habitável ao redor do Sol, mas o Sol, eventualmente, se expandirá para um gigante vermelho, aumentando a quantidade de energia que ele emite por um período de vários milhões de anos. Uma vez esgotado o núcleo de hidrogênio, o Sol se expandirá para uma fase subgigante e lentamente dobrará de tamanho ao longo de talvez meio bilhão de anos.
Conforme cresce em tamanho, o Sol consumirá os planetas internos, incluindo a nossa própria Terra, mas a zona habitável se espalhará para o sistema solar externo. Nessa época, o Sol já teria se tornado tão quente que a Terra seria mais quente do que Vênus é hoje. O Sol, então, se expandirá mais rapidamente por mais meio bilhão de anos, até ser mais de 200 vezes maior do que é hoje e um par de milhares de vezes mais brilhante. Isso então inicia a fase de ramo vermelho giano, ou RGB, que durará cerca de 1 bilhão de anos. Dentro desse período, o Sol perderá cerca de 1/3 de sua massa. Muitos objetos no cinturão de Kuiper irão aquecer significativamente. Isso incluirá Plutão. Entretanto, dada a composição desses corpos e a janela relativamente curta na qual eles serão mais quentes e úmidos, não é provável que a vida evolua do zero em Plutão. Muito provavelmente, teríamos que transportá-la da Terra para lá, assumindo que a humanidade ainda esteja viva, e semear Plutão e outros corpos sobreviventes com vegetação e organismos terrestres. Enquanto isso, você não tem que se preocupar. Estes eventos cataclísmicos cósmicos não estão programados para começar até cerca de 5,4 bilhões de anos a partir de agora. Mas você se lembra do coração de Plutão que nós mencionamos anteriormente? O recurso tem outros efeitos no planeta anão. Ele controla a atmosfera e o clima. Você pode dizer que o coração bate diariamente e a batida rítmica influencia a atmosfera e o clima de Plutão. E isso é basicamente similar como a Groenlândia e a Antártica controlam o clima na Terra. Os gelos de nitrogênio no Tombaugh Regio, em forma de coração de Plutão, passam por um ciclo todos os dias. Eles sublinham do gelo ao vapor sob a luz do Sol e condensam de volta à superfície durante a noite gelada. Cada vez que isso acontece, é como um batimento cardíaco. Ele impulsiona ventos de nitrogênio que circulam ao redor do planeta a até 20 milhas por hora. Os cientistas têm sido capazes de criar modelos sofisticados de previsão do tempo usando dados da New Horizons. Eles mostram como estes gelos sublimes nas partes mais ao norte do coração de Plutão congelam. Eles forçam ventos fortes em direção ao oeste. Isso é estranhamente na direção oposta de como Plutão gira na direção leste. Estes ventos na direção oeste, batendo na topografia acidentada, nas franjas do coração de Plutão, são a razão pela qual há rajadas de vento na borda oeste da Sputnik Planitia. E eles também são responsáveis pelas dunas de Plutão. Plutão é conhecido pelo gelo, mas o que acontece com Plutão se ele se aproximar o suficiente do Sol? Muito do seu gelo da superfície eventualmente descongelaria, e suas camadas atmosféricas ficariam mais finas, faltando muito do seu gelo de monóxido de carbono, mas principalmente retendo seu nitrogênio e um pouco de metano. Nesse ponto, os cientistas poderiam considerar Plutão como estando em sua forma mais habitável, embora não tenhamos ideia do que fazer em relação à sua baixa gravidade, que é cerca de 1/20 da Terra. Portanto, sua atmosfera parece muito mais densa e mais alta que a da Terra. E quanto mais se afasta do Sol, mais densa ela se torna à medida que a atmosfera congela até ficar fora de vista. Quando considerado em seu ponto mais fino, os cientistas têm suposto que ele restringe o fluxo de fluidos. Uma prova disso fornecida pela New Horizons é a imagem de um lago congelado no Tombaugh Regio. Eles também viram o que parecia ser canais de água. Nós nos juntamos a eles para pensar na possibilidade do planeta ter uma atmosfera 40 vezes mais densa que o planeta vermelho. Falando sobre Marte, é claro. Houve também observações de certas formas de nuvens na atmosfera. As nuvens foram formadas em baixas altitudes com tecnicamente os mesmos tamanhos, mas acredita-se que os principais componentes dessas nuvens incluem acetileno, etano e cianeto de hidrogênio. Você também sabia que o planeta gira de leste para oeste e que se opõe a tudo que compõe as características dos principais planetas do nosso sistema solar? Tem muita informação esperando para ser descoberta sobre esse planeta. A missão da New Horizons da NASA é a única missão dedicada a observar Plutão, suas luas e todos os outros mundos que possam existir além dele no cinturão de Kuiper. Agora, não saber muito sobre o planeta significa que não sabemos se a sonda sobreviverá ao ambiente severo que a espera além da órbita de Plutão. O fato de já ter 5 luas como satélites não tem feito muita justiça para aliviar o medo de que a nave espacial possa colidir com destroços ou luas não descobertas e eventualmente ser esmagada sob seu peso. Por enquanto, esperamos que ela mostre mais imagens de Plutão de perto, enquanto antecipamos uma melhor compreensão do que prospera em Plutão. Uma outra coisa incrível sobre Plutão é que ele não tem quase nenhuma outra cratera pequena. Isso é algo que ele tem em comum com sua lua, Charon. Embora isto possa parecer mais uma peculiaridade de um corpo celeste peculiar, a quase ausência de pequenas crateras tem grandes implicações. As crateras estão entre as coisas mais comuns na superfície dos planetas em qualquer lugar do espaço. Mas há uma coisa normal no sistema de Plutão. É o fato de Plutão ou Charon terem muitas crateras pequenas. É uma questão que acaba intrigando os cientistas sobre este planeta anão que está na borda do sistema solar.
Os cientistas acharam surpreendente encontrar menos crateras pequenas do que eles pensavam, porque isso significa que também tem menos objetos pequenos do cinturão de Kuiper do que eles esperavam. Então, passando através das imagens das crateras da New Horizons, eles conseguiram ver que poucos objetos com menos do que cerca de 1 milha de diâmetro bombardeavam qualquer um dos mundos. Eles chegaram a esta conclusão porque não há razão para acreditar que a atividade tectônica teria limpado de preferência a superfície destas pequenas crateras. A única razão lógica é que o cinturão de Kuiper é, em sua maioria, desprovido de objetos pequenos. Então o resultado nos diz mais sobre do que apenas Plutão. Ele diz aos astrônomos, ou pelo menos dá pistas, sobre como o sistema solar se formou, porque eles revelam a população de blocos de construção de objetos maiores, como talvez até mesmo a Terra. Vamos falar mais sobre o gelo em Plutão. Durante décadas, os cientistas acreditavam que o núcleo pedregoso de Plutão não tinha a energia interna necessária para alimentar vulcões. Eles pensavam que várias erupções teriam sido necessárias para formar a área. A falta de crateras de impacto na área, que pode ser observada através da superfície de Plutão, mostra que vulcões de gelo estavam ativos muito recentemente e que o interior de Plutão tem mais calor residual do que o esperado, o que implica que nosso entendimento dos sistemas planetários é incompleto. Quanto à escala de tempo geológica, os vulcões de gelo podem ter estado ativos recentemente, há 100 milhões ou 200 milhões de anos. Observar o vulcão de gelo de Plutão seria uma experiência diferente de qualquer coisa que você já tenha visto antes. Neste planeta anão, em vez de gases em erupção e rocha derretida, os criovulcões neste planeta anão expulsam enormes quantidades de gelo, muito provavelmente água congelada. Enquanto fluem de sua ventilação vulcânica para a superfície de Plutão, o material congelado provavelmente seria uma mistura de gelo e água, ou mais parecida com pasta de dente. A explicação para isso é que a água líquida não pode durar muito na superfície de Plutão devido à sua temperatura extrema. De qualquer forma, o fluxo de material criou as gigantes cúpulas que vemos hoje e a topografia acidentada que pode ser observada em toda esta região. A equipe a bordo da New Horizons só foi capaz de observar a região por cerca de um dia enquanto ela sobrevoava esta região. Portanto, eles não foram capazes de observar qualquer atividade vulcânica de gelo atual. Em teoria, os vulcões de gelo ainda poderiam estar ativos neste momento. Eles poderiam ser como vulcões adormecidos da Terra, que se tornam ativos novamente após um período de inatividade. Como mencionado anteriormente, apesar da Terra e Plutão estarem separados por mais de 5 bilhões de quilômetros, os dois têm muitas coisas em comum. Uma delas é a cor do céu. Quando você olha para cima da superfície da Terra em um dia brilhante, o que você vê é uma extensão azul. É o mesmo em Plutão, pois seu céu também é de cor azul. Enquanto as fotos de Plutão lançadas pela NASA mostram uma superfície marrom avermelhada, a atmosfera de Plutão na verdade tem uma névoa azul. A descoberta foi feita a partir de dados coletados pela nave espacial New Horizon durante sua passagem aérea. A pergunta é, como um planeta anão conhecido por ser avermelhado, indo para o rosa tem até mesmo um céu azul? A resposta é Foulings. Isto pode soar como algo que você nunca ouviu antes, mas os Foulings são partículas formadas após a luz solar desencadear reações químicas entre nitrogênio e metano na atmosfera. O processo foi observado pela primeira vez em Titã, a lua de Saturno, e no caso de Plutão, as partículas são provavelmente cinzas ou vermelhas. Entretanto, elas dispersam a luz azul, tornando-a mais visível aos nossos olhos. O céu azul é geralmente o resultado de partículas muito pequenas espalhando a luz solar. Na Terra, essas partículas são moléculas muito pequenas de nitrogênio. Mas lá fora, em Plutão, onde elas parecem ser maiores, mas ainda são relativamente pequenas, estas partículas parecidas com fuligem são chamadas de Foulings. Estes Foulings não ficam de pé para sempre, eles caem para a superfície de Plutão e formam uma massa avermelhada. Tem outro fenômeno mágico de coloração em Plutão. Enquanto os cientistas detectaram a região exposta de gelo de água em Plutão, as seções onde o gelo é encontrado é vermelho vivo, quando os cientistas da NASA falsificam a cor das fotos do planeta. Por que as regiões que contêm gelo parecem avermelhadas? Os cientistas admitem que ainda não sabem, então estão tentando entender a relação entre gelo da água e os colorantes de Fouling avermelhados na superfície do planetoide. Nós esperamos novas informações nesta área quando os cientistas começarem a usar o JWST para estudar Plutão em grandes detalhes. No entanto, quando se trata de montanhas cobertas de neve, que a Terra e Plutão também têm em comum, existem algumas diferenças fascinantes. Por exemplo, quando as tampas de neve se formam de baixo para cima aqui na Terra, o contrário é o caso de Plutão. Ou seja, a tampa de neve é formada de cima para baixo. Quando a nave espacial New Horizons da NASA voou por Plutão em 2015, ela mostrou uma paisagem complexa e diversificada no planetoide. A superfície congelada de Plutão varia muito. Ela apresenta regiões dominadas pelo gelo. E nós estamos falando de diferentes tipos de gelo aqui, incluindo metano congelado, nitrogênio congelado e até mesmo gelo de água. O gelo da água é tão frio que é mais duro que uma rocha. E esse é o material do qual as montanhas de Plutão são feitas.
Estas montanhas de gelo foram descobertas para serem cobertas de geada, que parece muito semelhante às montanhas cobertas de neve na Terra. As regiões conhecidas como Pigafetta Montes e Elcano Montes, na região equatorial escura de Túlio, em Plutão, estão cheias deste tipo de montanha. Na região anterior, os cumes podem chegar a 2,2 milhas acima da base, e eles têm partes brilhantes a partir da marca de 1,5 milhas para cima. A mesma geada foi encontrada nas bordas e paredes da cratera na região de Túlio, com a mesma característica de aparecer quando você se aproxima dos pontos mais altos. Na Terra, as tampas de neve das montanhas se formam quando os ventos úmidos sobem de inclinação e se resfriam à medida que as temperaturas caem com o aumento da altitude. A umidade crescente se condensa à medida que fica mais fria e forma neve no topo das montanhas. Mas do que é feita a geada semelhante à neve em Plutão? Alguns cientistas sugeriram metano, mas não tinham certeza se era puro metano ou metano diluído com algum nitrogênio. Eles precisam identificar a composição da geada, porque sem conhecer a composição é impossível rastrear a sua origem. Então eles estudam dados de alta resolução da New Horizon, e eles revelaram que a geada da tampa de neve continha quase gelo puro de metano. Como o metano está presente em quantidade limitada em Plutão, assim como o vapor de água na Terra, os pesquisadores sentiram que a geada de alta altitude em Plutão deveria se formar como na Terra, mas é claro, ao contrário do que foi o caso, isso se deveu a um processo atmosférico único no planeta anão. Na verdade, chocou os pesquisadores que duas paisagens muito semelhantes na Terra e de Plutão poderiam ser formadas por processos diferentes. Com a ajuda de simulações de computador, os pesquisadores descobriram que a circulação atmosférica em Plutão poderia concentrar gás metano a alguns quilômetros acima das planícies do planeta anão. Isto pode, por sua vez, resultar na condensação do metano como geada no topo das montanhas. Plutão tem uma atmosfera fina que é aquecida pelo Sol. Esta atmosfera fica mais quente conforme a altitude aumenta, enquanto a temperatura da superfície de Plutão permanece uniformemente fria. A atmosfera tem mais metano gasoso em suas altitudes mais altas e quentes, permitindo que aquele gás se sature e congele diretamente nos picos das montanhas o suficiente para alcançar a zona enriquecida. Mas em altitudes mais baixas, a concentração de metano gasoso é menor e não pode condensar. Plutão pode não se qualificar mais como um planeta, mas os pesquisadores afirmam que ele pode ter algo em comum com os planetas mais próximos a ele. Muitas pessoas estão fascinadas pelo sistema de anéis que envolve alguns dos planetas a gás como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Entretanto, é possível que Plutão também tenha anéis. Estando tão perto, seria bastante estranho para Plutão não ter anéis próprios. Alguns astrônomos agora afirmam que Plutão tem anéis, mas nós ainda não os notamos. De acordo com um deles, Henry Thorpe, que está ativamente procurando por evidências desses anéis, os anéis de Plutão seriam muito fracos e muito pequenos para serem vistos diretamente. Entretanto, há alguma esperança de que este detalhe em particular possa ser mais estudado, porque ocasionalmente Plutão passa na frente de uma estrela distante. Quando isso acontece, a luz da estrela pisca como uma traça bloqueando o feixe de uma lanterna. O que os cientistas farão é procurar através das observações para tentar encontrar qualquer pista de que a luz da estrela estava sendo bloqueada pelos anéis de Plutão. Se houver alguma dúvida de que Plutão poderia ter anéis, os cientistas encontraram anéis em outro mundo que está a 2 bilhões de quilômetros mais distante que Plutão. Quando os cientistas fizeram esta descoberta, era o ponto mais distante do sistema solar onde tínhamos detectado anéis. O anel foi encontrado ao redor de Haumea, um planeta anão como Plutão. Antes disso, os cientistas encontraram 2 anéis ao redor de Carriclo, que é uma rocha que tem apenas cerca de 250 km de diâmetro e localizada entre as órbitas de Saturno e Urano. Similar ao mesmo método que os cientistas planejam encontrar os anéis em Plutão, os astrônomos avistaram os anéis em Haumea, quando ela passou na frente de uma estrela vermelha fraca na constelação de Bootes. A descoberta foi confirmada por uma dúzia de telescópios em 6 países europeus. O anel tem 70 km de largura e cerca de 29.290 km do centro de Haumea. Os cientistas esperam usar as muitas propriedades estranhas do Haumea para obter pistas sobre como ele chegou a ter um anel. O planeta anão tem a forma de um ovo, o que pode ser o resultado de sua rotação em redemoinho. Haumea completa uma rotação a cada 3 horas e 55 minutos, comparado a Plutão, um corpo quase perfeitamente redondo que gira a cada 6,4 dias da Terra. Assim, em apenas um dia, um residente no equador de Haumea veria 6 amanheceres e 6 pôres do Sol. Assim como Plutão, Haumea tem 2 luas pequenas. Na verdade, as semelhanças entre esses 2 planetoides são tão grandes que os astrônomos suspeitam que todos esses traços estão ligados. Possivelmente um objeto grande pode ter atingido Haumea, fazendo-o girar e ejetar detritos que formaram tanto o anel quanto as luas. Este impacto também explicaria outro fenômeno. Vários outros corpos viajam quase no mesmo caminho ao redor do Sol que o Haumea e compartilham sua composição, tendo gelo de água em suas superfícies. Todos eles poderiam ter nascido durante a mesma quebra inicial.
Então, o anel do Haumea poderia nos levar aos anéis de Plutão. Agora, você já nos ouviu chamar a lua de Plutão Charon. Entretanto, a verdade é que Charon e Plutão poderiam passar como um sistema de planeta não duplo. Charon é a maior das 5 luas conhecidas de Plutão e foi descoberta em 1978 por 2 cientistas chamados James Christie e Robert Harrington. A dupla descobriu que algumas imagens de Plutão eram estranhamente alongadas e a bolha parecia se mover ao redor de Plutão. Outra coisa que saltou sobre eles foi que a direção da estranha alongação se deslocou para frente e para trás durante 6,39 dias, o que correspondeu ao período de rotação de Plutão. Isto os levou a procurar por imagens anteriores de Plutão, e eles estabeleceram que era um padrão. Isso levou à descoberta da maior lua. Plutão e Charon têm uma relação única. A lua tem a metade do tamanho de Plutão, tornando-a o maior satélite conhecido em relação ao seu corpo-mãe. Plutão e Charon sempre viram o mesmo lado um para o outro, um fenômeno conhecido como travamento por maré. A Terra e sua lua também são travadas de forma ordenada. Plutão e Charon estão separados por 12.200 milhas e são o único sistema planetário não conhecido no Sistema Solar. Uma matriz do alto contraste de características brilhantes e escuras cobre a superfície de Plutão, enquanto em Charon você encontrará apenas uma região polar escura, interrompendo um terreno cinza claro que geralmente é mais uniforme. Enquanto isso, os materiais avermelhados que aparecem em Plutão não estão presentes em Charon. Além disso, Plutão tem uma atmosfera significativa, algo que está faltando em Charon. Plutão tem gelos exóticos como o nitrogênio congelado, metano e monóxido de carbono foram encontrados, mas a superfície de Plutão é feita de água congelada e compostos de amônia. O interior de Plutão é principalmente rocha, enquanto Charon é partes iguais de rocha e água gelada. Um fato engraçado sobre Charon. Christie escolheu o nome porque as primeiras 4 letras correspondem ao nome da sua esposa, Charlene. Charon, no entanto, é o nome do mitológico barqueiro que carregava almas através do rio Acheron, um dos 5 rios míticos que rodeavam o mítico submundo de Plutão.